Deus é bom. Vamos começar de novo. Deus é bom. O tempo todo. God is good. All the time. Vamos lá. God is good. And all the time. Dear is Ruth. Rutate. Acrescentei um dessa vez. Não, essa terceira é só para a gente lembrar aqui dos irmãos africaners que vieram aqui, né? Lá os brancos da África do Sul. Embora o africano é língua também no meio da comunidade negra, mas é uma língua muito forte no meio dos brancos, né? Eles dizem assim, Diera is Ruth. Diera is Ruth. Rutate. Deus é bom o tempo todo. Então, você aprendeu mais um pouquinho hoje, né? Eu estava em São Paulo e Minas Gerais com um grupo de 5 pastores sul-africanos há 2 meses, 1 mês e meio atrás. E um deles tinha assim, um ministério profético muito forte. Ele, conversando comigo, disse assim, como é que você define essa tua temporada no Brasil? Porque eu estou no Brasil em temporada, né? Assim como eu estou na África em temporada, e desde a minha juventude eu me tornei um estrangeiro. Foi um estrangeiro no sul do Brasil, foi um estrangeiro na África do Sul, em Angola, Moçambique, Zimbábue, em outros países africanos. E nesse meu retorno ao Brasil em 2021, eu me percebi estrangeiro no Brasil também. Então é um sentimento sempre estranho que me acompanhou, que às vezes eu gosto dele, eu gosto de ter um olhar estrangeiro, eu gosto de olhar as coisas outsiders, né? Do lado de fora, mas isso também causa em nós, às vezes, uma sensação de desconforto. E esse irmão perguntou, então, nessa sua temporada ao Brasil, qual é o seu ministério? É que o Júnior ficou aqui, né, tentando definir, ninguém conseguiu definir. Uma vez, um pastor chamado Alan Platt, ele queria muito me encaixar num dos ministérios dele, ele fez uma pesquisa comigo e depois ele disse assim, eu não consigo te encaixar em nada, você é fora da caixa. Às vezes isso é um elogio, a gente não sabe se é uma ofensa, mas o que ele estava querendo dizer é que, devido à forma que Deus opera na minha vida, é difícil de me definir. Então, eu nunca me defini, eu não sei se sou bispo, eu não sei se sou... O que eu gostei mesmo é de ser reverendo, e eu explico a vocês por quê, que foi o que eu assumi. É que na África, principalmente há anos, muitos anos atrás, os missionários eles iam para a África e eles estavam sempre envolvidos com projetos educacionais, com orfanatos e com tudo aquilo que ia de encontro à necessidade da população. Então, os missionários eram recebidos na África como reverendos, no sentido de reverência. Você lembra antigamente quando se usava chapéu e alguém importante, ou alguém querido, ou alguém respeitado, mais do que importante, eu gosto da ideia do respeitado, as pessoas tiravam o chapéu, em sinal de reverência. Então, aí, quando os africanos começaram a me chamar de reverendo, eu fui tentar entender por quê, porque eu sou muito resistente a títulos, eu tenho dificuldades, eu sou tímido, pode não parecer, mas eu sou muito tímido, e eu tenho uma dificuldade de lidar com essa questão de títulos, principalmente quando os títulos se tornam maiores do que a pessoa. Às vezes alguém pergunta, quem é você? E a pessoa responde, eu sou o Bispo Júnior. Ele não é o Bispo Júnior, ele era o Júnior, que é bispo. Faz sentido para você? Ele não é o Paulo. Paulo ele nunca se apresentava, eu sou o apóstolo Paulo. Ele escrevia Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. O título vem depois daquilo que você é. Então, se você está servindo na casa de Deus e não tem um título, você não é incompleto. Porque tem pessoas que pensam que, por não ter um título, são incompletos. Eu já encontrei apóstolos, você já deve ter encontrado alguns desses, que a gente usa chamar superapóstolos. Aqueles que eles chegavam perto de mim, eu pensava assim, puxa vida, eu preciso arrumar um título também. Porque ele já chegava dizendo, eu sou o apóstolo. Você dava a entonação, sabe? Pô! E eu pensava, puxa vida, eu preciso arrumar um título de apóstolo também, embora eu já tenha, né? Lá na África. Todos os meus títulos são africanos, a não ser o de pastor é do Brasil.
Então, esse irmão perguntou, como é que você define essa tua fase no Brasil? Eu disse, olha, essa minha fase no Brasil, eu estou aqui para ser amigo de pastores. São 2 anos que eu defini essa minha temporada no Brasil, eu estou me esforçando para ser amigo de pastores, porque eu percebi na minha vida e na vida de outros companheiros de ministério que nós precisamos de amigos. Então, eu estou aqui como amigo do Bispo Júnior hoje. Se ele tivesse me chamado de amigo, teria sido sensacional. Mas ele poupou-me desse elogio, ele segurou, ele podia ter dito, está aqui. Não, ele falou? Falou, não, mas você aí depois encheu de outras coisas que eu nem prestei atenção. Vou chamar de volta para dizer, está aqui o meu amigo. Ele é meu amigo. E quando ele me ligou, ele não sabe, né? Ele me ligou me convidando para estar aqui, e não vou dizer quando, não vou te dizer quando ele me ligou. Aí ele me ligou e disse, você vai estar em Praia Grande no domingo, dia tal. E naquele dia, eu tinha começado, eu estava afiando as minhas ferramentas, estava afiando o meu machado, não é literal, alegoricamente, né? Estava revendo anotações, estava revendo o livro Cansei, os fortes também enfraquecem, daqui a pouquinho eu falo. Estava revendo um dos capítulos do livro, que na verdade foi um apêndice do livro, e eu estava lá pensando, bom, a próxima vez que eu ministrar, eu vou ministrar nesse tema. E eu comecei a afiar aquele tema, comecei a preparar aquele tema, e de repente me deu uma saudade imensa da África. Você não sabe, assim, nesses dias de quase 4 semanas de chuva em Praia Grande, quase 4 semanas, eu moro lá perto do Solemar, que é uma área bastante quieta, boa às vezes, mas quando chove, aquilo fica isolado, já é isolado normalmente, mas fica isolado. Então, depois dessas 4 semanas lidando com o isolamento assim, eu trabalho muito em home office, acompanho muito os nossos projetos na África através da internet, faço reuniões online lá com o nosso pessoal, mas você sabe que online e presencial são 2 coisas bem diferentes. Eu sou legal no online, mas eu sei que o presencial faz toda diferença na nossa vida. E, de repente, me bateu, eu liguei, eu tenho esse... Não sei se você... Antigamente, os crentes não faziam isso, mas eu gosto de ver séries da Netflix. Então, eu peguei uma série sul-africana. E, com todas as loucuras sul-africanas, porque as séries africanas, elas são malucas, né? As sul-africanas são muito boas. E, de repente, me deu uma saudade imensa lá do meu canto na África do Sul, dos trabalhos que eu estava acostumado a fazer presencialmente, de irmãos que já estão espalhados pelo mundo, e me senti muito estrangeiro. Meu Deus do céu, eu pensei, o que eu estou fazendo aqui em Praia Grande? Eu vou pegar o avião semana que vem para a África, eu não posso viajar ainda, mas, graças a Deus, as viagens já estão ficando melhor, os voos diretos já voltaram, eu já comecei a planejar, não, eu tenho que voltar para a África. Aí eu disse assim, se há mais alguma coisa a ser feita em Praia Grande, me dá um sinal. Porque, para mim, eu não sei se o Júnior vai lembrar, o Bispo Júnior, se ele vai lembrar, a última vez que nós estivemos juntos na CAL, num encontro, acho que tu estava comigo, e numa das ministrações, alguém falou algo, e eu disse, olha, para mim, nesse momento da minha vida, é muito mais difícil ficar do que ir. Tem gente que tem dificuldade de ir. Eu não tenho dificuldade de ir, porque a minha vida toda eu estou indo. Sempre que eu estou chegando, eu estou indo. Tem até uma música, acho que do Oswaldo Montenegro, eu sei que você não escuta esse tipo de música, mas ele diz, sempre que eu estou chegando, estou partindo, né? Então, a minha vida, até 2 anos atrás, até 2021, sempre era assim. Eu estava chegando, estava partindo. Então, os irmãos acostumaram a me perguntar, o pastor está aqui? Se você me perguntar isso, eu sou meio sarcástico às vezes, você vai até se ofender. Eu vou dizer, não, eu estou na África. Quem está aqui é o meu fantasma. Claro que eu estou aqui, né? Mas as pessoas estavam assim, tão acostumadas com eu e vi que elas não sabiam se eu estava chegando, se eu estava indo, onde é que eu estava. Você está aqui? Elas estavam querendo dizer, você está no Brasil? É claro que é uma pergunta muito estranha. Claro que eu estou aqui na tua frente, né? Mas elas estavam dizendo que a gente não está acostumado a te ver aqui. E lá os irmãos na África, a mesma coisa. Mas desde 2021, então, são 2 anos. Primeira vez em 31 anos que eu fico 2 anos no Brasil ininterruptamente. Aí eu pensei assim, puxa, para mim é difícil ficar.
E Deus tem me segurado aqui nessa bonita e maravilhosa cidade de Praia Grande por 2 anos. Eu estou igual o Paulo, né? Fiquei 2 anos no lugar. E daí aí o Júnior me mandou uma mensagem. Se você vai estar no domingo? Vou. Quer ministrar? Quero. E já mandei o tema para ele. Ele disse, poxa, foi rápido assim, já estava aqui preparando tudo. É isso que eu vou ministrar. Então, eu quero agradecer aos irmãos esta oportunidade e esse aconchego. Hoje eu estou aqui em família, por isso que eu estou conversando com vocês antes de ministrar, né? Estou me sentindo aconchegado, porque eu não tenho família em Praia Grande, não tenho irmão, não tenho pai, não tenho mãe, nada em Praia Grande. O que eu tenho em Praia Grande são os meus irmãos e as minhas irmãs em Cristo. Então, que bom é você receber no vosso meio um estrangeiro, né? Eu sou um estrangeiro, mas estou aqui em família. A Bíblia diz que Deus faz o estrangeiro viver em família. Muito obrigado, Bispo Júnior. Ele nem sabia nada disso, ele estava tentando resolver algum problema, talvez aí de agenda, não sei, mas, ao mesmo tempo, ele estava sendo um instrumento de Deus, só para dizer, fica mais um pouco, aguenta mais um pouco aí nessa cidade, ainda mais alguma coisa a ser feita antes de eu viajar, né? Porque eu estava fazendo meus planos. Então, hoje, o irmão, quando iniciou, não sei o nome dele, como é que foi o nome do irmão que abriu? Cristiano. Ele não sabia que eu ia estar aqui, ele não sabia o que eu ia ministrar, mas sincronismo, sincronidade, né? Ele usou expectativa. Se você prestou atenção, ele usou muitas vezes a palavra expectativa. E eu fiquei dizendo, está amarrado, para de pregar, que sou eu que vou pregar. Você sabe, porque é complicado quando a pessoa começa, você diz, pô, ele pegou a mensagem. Deixa eu só cuidar meu tempo, que eu estou à vontade, senão eu vou passar do tempo, né? Então, eu fiquei ali pensando, depois ele abriu em João. E eu disse, para, irmão, eu estava ali, para. Quando ele falou de João o Batista, né? Ele estava falando de João o Batista, e aí, daqui a pouquinho, eu continuo para dizer como que a sua introdução deu realmente um encaixe, foi sincronizado com aquilo que eu vou falar. Eu vou passar algumas imagens para vocês, rapidamente, só para vocês estarem comigo. É muito importante para mim, quando eu estou aqui em Praia Grande, que os irmãos vão conhecendo o trabalho que a gente faz, vão, dentro do possível, se envolvendo, vão nos acompanhando, porque essa é a minha forma de ser missionário, de ser pastor, de ser tudo aquilo que o Júnior tentou dizer que eu sou e que eu estou tentando ser. E eu gosto sempre de estar reportando à igreja tudo o que acontece. Porque quando eu estou aqui em Praia Grande, eu sou um presbítero entre os presbíteros da cidade. Eu sou um pastor entre os pastores da cidade. O apóstolo Pedro disse isso. Ele era apóstolo, mas quando ele estava entre os irmãos numa igreja, ele era um pastor entre eles. Então, quando eu estou aqui, eu sou um pastor entre vós e eu gosto de compartilhar. É uma forma também de prestar contas. Você vai ver um projeto que nós estamos desenvolvendo, chamado Okuvanja Quelavô, que é fácil de pronunciar, diga logo, eu não preciso ficar repetindo. Okuvanja Quelavô. Vai lá, meus irmãos, é fácil. Okuvanja Quelavô. Na verdade, se pronuncia assim, Okuvanja Quelavô. Que eu juntei as palavras para ficar mais fácil. Okuvanja Quelavô, que quer dizer olhar de esperança. Numa outra oportunidade eu explico mais porque o projeto se chama Okuvanja Quelavô, que é a língua Umbundo. Umbundo, do sul de Angola. A língua Umbundo é um dos dialetos do sul de Angola. Angola tem 2 dialetos principais. O idioma oficial é português, língua portuguesa, e Umbundo e Quimbundo. Umbundo e Quimbundo. Quimbundo mais do norte, Umbundo mais do sul. Nós trabalhamos numa área, numa favela nos arredores de Luanda, onde a massa da população é Umbundo. E nós temos uma escola lá que nós chamamos de Escola da Missão Apostólica. É uma escola de ensino primário que atende mais de 300 crianças, que não é uma escola oficial, mas também não é uma escola particular, porque, como eu estou envolvido, não dá para botar na caixa, é uma escola comunitária. É uma escola que pertence à comunidade e que a igreja abriga a escola. Tem professores ali jovens que são da igreja, que ministram, alguns de fora também, mas a escola está nas dependências da missão. Você vai ver ali algumas fotos, eu sei que está difícil de ver, mas tem as fotos da escola e junto também está a igreja. Atende 300 crianças, é o que chama-se Angola Musec, uma favela angolana
onde as condições são muito precárias e onde a gente atenta. Eu vou avançar, vai avançando aí, a próxima foto. Eu não tenho aqui como clicar. São os livros que a gente divulga, tal, vocês ajudam a manter o ministério, e dentro dos ministérios é o projeto Okuvanja Qualavoco. Vai. Aí é a Luiz Correia @ é o meu Instagram, se você quiser mais informação sobre os projetos, vai. Eu quero. Essa foto aqui foi um desafio do Alegria Viva, né? Ele pintou o cabelo e eu disse: você pintou, eu pinto também, então é só para os irmãos que viram que eu prometi que ia pintar, eu cumpri a minha promessa, tá bem? Vamos lá. Aí é uma das fotos que nós fizemos uma série de fotos nesse lugar, que são as crianças da escola. E a ideia do projeto Como é Olhar de Esperança, nós fizemos as fotos buscando encontrar no olhar das crianças esperança. Apesar das dificuldades, apesar da precariedade do local, a gente percebe alegria, a gente percebe esperança, e o projeto não é levar esperança, o projeto é descobrir esperança e alimentar a esperança que já está lá. Então, nós nos propusemos, nos próximos tempos, investir muito na Escola da Missão, investindo na formação dos professores, através de jornadas pedagógicas. A missionária Eliane Cruz, que já esteve aqui, ela encerrou a temporada dela na África, né, porque ela esteve em Angola, África do Sul e Moçambique hoje, depois de 3 meses na África, e ela esteve em Angola ministrando uma jornada pedagógica para os professores, cujo tema foi Pedagogia da Esperança. Todo o trabalho que a gente está desenvolvendo se liga com a esperança. E aí a gente buscou sempre, porque você está acostumado a ver, cadê os missionários que estão aqui? Se eu falar alguma coisa e você se ofender, é que eu sou pastor, missionário, pastor, eu misturo tudo, então não se ofendam, tá bom? Nós missionários, vou colocar assim, que aí eu me colocando na caixa fica mais fácil, no passado a gente, para sensibilizar as igrejas, a gente passava fotos assim, que ninguém queria ser missionário. Depois de ver as fotos, ninguém queria ser missionário, porque era miséria, era sofrimento. E na África, criança ranheta, criança magrinha, urubu do lado, e aquelas fotos que você saía até enjoado. E você já logo uma vez, uma moçambicana chegou para mim pedindo dinheiro lá onde eu vivia, na África do Sul, e ela foi me mostrar o bebê, ela tirou as fotos do bebê, o cheiro era tão ruim que eu dei o dinheiro para levar o bebê embora, eu nem estava contribuindo com nada. Leva esse bebê logo daqui, leva o dinheiro. Porque ela, para me impressionar, me apresentou uma criança mal lavada que mais me enjoou do que me deu desejo de ajudar. Eu quis me livrar dela, com todo respeito a ela e a criança que ela me apresentou. Mas foi esse o sentimento que eu tive. Então, muitas vezes, nós apresentamos isso. Sempre fotos, imagens, que existe miséria, existe sofrimento, existe tudo isso. Mas existe beleza. Existe criatividade, existe intelectualidade, existe muita coisa na África que eu passei a querer mostrar também. A África é um continente, não é um país, é um continente muito diverso, com diferentes línguas, diferentes povos, tem centros urbanos. Por exemplo, Joanesburgo, Pretória, Cidade do Cabo são centros urbanos, Luanda é um centro urbano, Maputo é um centro urbano, Cairo é um centro urbano, e tantas cidades da África que são centros urbanos, onde existe, da mesma maneira que existe a pobreza, também existe focos de prosperidade. A África é um continente rico. A razão da miséria africana é a riqueza africana. Quer que eu explique? A razão da miséria africana é a riqueza africana. Quer que eu explique? Fiquei na dúvida. Explico ou não explico? Eu explico. Naturalmente, a África é um continente rico. Você vai encontrar riqueza na República Democrática do Congo, você vai encontrar riqueza no Congo-Brazzaville, você vai encontrar riqueza em Angola, você vai encontrar riqueza na África do Sul, você vai encontrar riqueza na Nigéria, você vai encontrar riqueza na Líbia, no Marrocos, na Tunísia, na Algéria, você vai encontrar riqueza no Sudão do Norte, no Sudão do Sul, você vai encontrar riqueza no Zimbábue, você vai encontrar riqueza na Zâmbia, você vai encontrar riqueza no Togo, você vai... Não vou falar todos os países da África, senão a gente vai ficar aqui mais tempo. Mas, por causa da riqueza da matéria-prima, se cria conflitos na África, as grandes potências semeiam as divisões,
a divisão africana é uma divisão das grandes potências, as fronteiras africanas são as grandes potências que criaram, e com a guerra é um grande negócio. Não existe guerra santa, toda guerra é profana. A guerra é um grande negócio, e para fazer a guerra você paga com matéria-prima, então a África vai sendo explorada pelas guerras, se destrói para reconstruir, se reconstrói para destruir depois, e assim é a vida do africano. Então, aí nós dissemos, não queremos mostrar miséria, não queremos mostrar sofrimento, queremos mostrar beleza. Essa menina não podia ser uma modelo, uma top model, ela é uma aluna da escola. Essas crianças que vão aparecer depois, vai um pouquinho mais. Próxima foto. Essa é uma das fotos da escola, não é? Ela está subindo para uma das salas de aula. Vai. Essas são carteiras escolares, tá bom? Vai. Pode ir. Essa é uma das salas de aula. Essas são as crianças, uma parte das crianças da escola. Pode ir. Essa é uma das classes. Quem é que estudou nesse tipo de carteira é da minha geração. Esse é um menino também, olha aí. Sempre é o sorriso, o olhar. O sorriso e o olhar. Eu não vou me estender muito, porque eu quero ministrar a palavra, não quero falar sobre missões, foi só para dar um spoiler, né, aqui. Então, eu quero desafiar vocês, desafiar primeiro o Bispo Júnior, desafiar os pastores desta igreja, desafiar esta igreja, para que vocês sejam nossos parceiros estratégicos aqui em Praia Grande. Vocês já são, vocês só não sabem disso. Porque você já tem recebido aqui africanos, você já tem interagido conosco, mas eu gostaria que vocês orassem e que a gente depois pudesse ter uma conversa mais perto sobre como vocês podem criar grupos aqui, viajar para a África, visitar os trabalhos missionários que nós estamos envolvidos, seja nos centros urbanos ou seja no interior. Vocês orem sobre isso, que vocês pensem sobre isso, e enquanto eu estiver aqui, eu quero trabalhar para semear essa visão no vosso coração. Essas carteiras que vocês viram, nós estamos numa campanha para levantar 150 carteiras como aquela, para renovar todas as carteiras da escola, agora no final do ano. Depois eu mando mais informações para vocês, se vocês quiserem saber, tá bom? Amém? O tema de hoje, até dar uma salva de palmas para o Senhor pela... Vai no Instagram... Me adiciona no Instagram, mande mensagem. Se você me mandar uma mensagem, eu vou responder, eu respondo, sempre respondo. Às vezes eu respondo até quem não devia responder, mas sempre respondo. Tem um defeito ou uma virtude. Quando o irmão abriu, ele falou sobre expectativa, ele falou sobre João. E ele deixou perguntas, eu quero responder suas perguntas. Ele deixou perguntas, por isso que eu fiquei inquieto, né? Eu disse, se ele responder as perguntas, acabou a minha mensagem. Ainda bem que ele ficou só nas perguntas, né? Eu vou responder as perguntas. O tema é corações, esperanças adiadas, corações adoecidos. Provérbios 13:12. A esperança demorada enfraquece o coração, mas o desejo chegado é árvore de vida. Na verdade, resumindo, eu não vou estender muito a mensagem, quando você lê esperança ali, não é esperança no sentido de esperança, mas é esperança no sentido de expectativa. Quando você traduz de uma língua para outra, muitas vezes você usa a mesma palavra para definir verbos diferentes. Eu não vou entrar na questão linguística, mas, nesse caso aqui, esperança não é a esperança que nós temos em Jesus, não é a esperança que nós temos na eternidade, é esperança no sentido de expectativa. A mensagem ela é um resumo de 2 capítulos do livro Cansei. Os fortes também enfraquecem. Eu escrevi na pandemia, é voltado para líderes, é voltado para pastores, porque há um sentimento que, embora não seja expresso publicamente, eu conversando com líderes, eu conversando com pastores, eu conversando com pessoas que estão ativas na vida das igrejas, elas falam de cansaço. Um cansaço que não se explica. O cansaço que João Batista sentiu. Porque João Batista, o ministério dele foi um ministério de muita aprovação. Ele primeiro foi isolado no deserto pelo Senhor, ele foi para o deserto. Por isso que Jesus, falando de João Batista, diz, o que fostes ver no deserto.
No deserto saiu a mensagem de João Batista, a mensagem que a pastora falou enquanto falava das ofertas sobre Zaqueu também, arrependimento, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Essa foi a mensagem que brotou do deserto e que impactou um centro urbano. Sabe, meus irmãos, nós pensamos que as respostas saem das grandes universidades, nós pensamos que as respostas saem dos grandes centros de pesquisa tecnológica, sociológica, psicológica, filosófica, não. As grandes respostas para a humanidade, muitas vezes, saem dos desertos da vida, saem dos desertos que Deus coloca pessoas para que elas possam ouvir a sua voz de maneira tão clara, e quando elas falam, a sua voz destoa daquilo que se tornou cultura vingente. O que é a cultura vingente? É aquilo que você ouve e que todos concordam. Hoje existe uma cultura vingente, a cultura das redes sociais. Todos nós queremos ser celebrados pelas redes sociais. Há até um novo tipo de enfermidade que é uma espécie de alguém que se torna droga addict, né? Adiciona, como é que é a droga? O drogado, drogadito, né? Em likes, em redes sociais. As pessoas querem ser celebradas. E o cancelamento é o pior fantasma que existe para quem vive de rede social. Quando alguém diz uma bobagem pública, as pessoas começam a julgar e, de repente, milhares de pessoas começam a deixar de seguir determinada celebridade, determinada influência. Isso é um fantasma na vida dessas pessoas, porque todos querem dizer aquilo que agrada, aquilo que é vigente, aquilo que todos concordam. E a mensagem de João Batista foi exatamente o contrário. Ela veio no oposto. Ela sai do deserto para o centro urbano e ela diz: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Ele chama ao arrependimento os saduceus, religiosos que tinham domínio político. Ele chama ao arrependimento os fariseus, religiosos que tinham domínio da religião. Ele chama ao arrependimento os poderosos da época. Ele diz a um poderoso: não te é lícito. E ele perde a cabeça por isso, né? Literalmente ele é decapitado, porque ele não concordou com aquilo que um dos poderosos da época fez. A minha mensagem não tem a ver com isso hoje, por isso eu não vou entrar nos detalhes, mas isso que o irmão leu no início sobre João Batista chegou num momento que, cansado, se sentindo talvez... Ele não estava cancelado porque ele nunca foi celebrado, né? Talvez olhando o sucesso de outros e olhando a si mesmo, ele disse: será que eu realmente ouvi a voz de Deus? Será que aquele que eu batizei com tanta convicção lá no Rio Jordão, que eu disse acerca dele: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e que eu batizei, e que ao sair das águas, o Espírito desceu sobre ele em forma corpórea de pomba, e uma voz do céu disse: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Será que aquele que eu disse: eu não sou digno de desatar as correias das suas alparcas, eu é que tenho que ser batizado por ele? Será que aquele que anda por toda parte, por toda a Galileia, por toda a Samaria, será que ele realmente é o Messias? O cansaço de João, uma expectativa que ele tinha no coração de ver o reino manifesto, e o que não estava acontecendo. E eu já vou entrar no porquê disso. Ele está agora onde? Onde é que ele estava quando ele mandou os discípulos, pediu para os discípulos irem falar com Jesus? Onde ele estava? Estava na prisão. Ele prisioneiro, e ele diz: pergunta para ele, pelo menos para me dar um alento: é mesmo você? Mas, meus irmãos, não foi ele que batizou Jesus? Não foi ele que disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Não foi ele que preparou o caminho do Senhor? Mas agora ali ele olha, e uma expectativa adiada, uma expectativa frustrada. Se eu fosse fazer um novo tema aqui, usando esse versículo, eu diria: expectativas frustradas fazem adoecer o coração.
Expectativas frustradas fazem adoecer o coração, mas o desejo cumprido é a árvore de vida. Qual é a diferença entre expectativa e esperança? Eu nem tenho tempo para fazer isso, por isso eu vou explicar para vocês só o que é a expectativa. Expectativa é aquilo que você cria no teu coração. Pode ser aquilo que nós usamos dizer, os sonhos que eu tenho para a minha vida, que nós nos equivocamos às vezes pensando que são os sonhos de Deus, que não são, são os nossos. O que não tem nada de errado, o que é lícito eu ter sonhos, eu ter projetos, porque nós precisamos de sonhos, nós precisamos de projetos. Mas nós nos equivocamos quando estabelecemos que os sonhos que nós temos para nós são os sonhos de Deus para nós. E nem sempre isso é verdadeiro. Muitas vezes Deus tem para nós projetos que nós não pensamos, que nós não imaginamos. Os nossos eram bons, os de Deus eram melhores. Eu tinha projetos para a minha vida, eram bons. Os projetos de Deus eram melhores para a minha vida. Embora eu não entenda isso às vezes. Expectativas frustradas fazem o coração ficar doente. Eu tenho certeza que aqui esta noite não é por profecia, porque com o pregador a gente tem que tomar muito cuidado, né, com o que a gente diz. Se eu podia dizer, o Senhor me mostra. O Senhor me mostra, sim, me mostrou e continua me mostrando. Aqui, em tantas igrejas que eu já passei, em tantas igrejas que eu vou passar, há muitas pessoas que estão com o coração adoecido. Você canta, você louva, você adora, você oferta, você dizima, você congrega. Mas em algum momento, em algum ponto da caminhada, o teu coração adoeceu, porque expectativas foram frustradas. Os discípulos enfrentaram isso. Eles esperavam que o reino se manifestasse. Eu lembro, eu estava ali sentado, e quando eu sento e eu penso, eu estou ficando velho, porque eu comecei a tentar fazer uma retrospectiva para dizer o que eu vou dizer agora, e eu lembro, quando eu me converti, surgiu uma grande onda chamada o alinhamento dos planetas. Se você não ouviu do alinhamento do planeta, você não é crente. Brincadeira. Você nem sabe o que é alinhamento do planeta, porque você é jovem. Mas os que são da minha geração sabem que lá no século passado, meu Jesus amado, porque foi no século passado, foi na década de 90, 1970, aliás, 90 não, foi nos 1900, década de 70, os planetas iam se alinhar. Aí as pessoas criaram doutrinas do tempo do fim, doutrinas escatológicas, Jesus ia voltar quando os planetas se alinhassem, muita gente entrou em parafuso, muita gente começou a tomar decisões pensando, não vale a pena fazer mais nada, porque Jesus vai voltar, e Jesus não voltou. E o alinhamento dos planetas aconteceu. Os planetas se alinharam, mas Jesus não voltou. Depois o bug do milênio, esse você se lembra, né? Vai de 2000 a 2000 chegarás, a 1000 chegarás, de 2000 não passará qualquer coisa, a 1000 chegarás, sei lá, sempre confundo essa história, porque não é bíblico, né? É uma coisa que as pessoas vivem dizendo que nem é bíblico. Todo mundo pensou, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, venderam-se livros, falou-se, pregou-se, seminários de escatologia, virou milênio. E nós estamos aqui em 2023, já foram 23 anos que o milênio virou, e Jesus não voltou. Quantos crentes não estão frustrados porque seguiram e tiveram essa expectativa que Jesus ia voltar a qualquer momento? Os próprios discípulos, quando Jesus falou dos sinais, dos tempos, eles perguntaram, é neste tempo que restaurarás o reino a Israel? Eles pensavam que era para já, que era para agora. E não aconteceu. E muitos deles ficaram com os corações adoecidos, precisaram ter encontros com o Senhor para serem curados. Talvez você tenha desenvolvido no teu coração alguma expectativa que não foi cumprida. Pode ser na área do relacionamento, você namorou 30 anos com o sujeito, só você não percebeu que ele não ia casar contigo, porque depois de 30 anos namorando, estava na cara que ele não ia casar.
Sim ou não? Não é? Sabe aqueles relacionamentos que se prolongam e a pessoa coloca... Eu lembro sempre de uma missionária. História de missionários. A missionária estava no Instituto Bíblico estudando, o colega de classe dela, um moço também de Deus. Ela criou no coração dela uma expectativa que ele era o esposo prometido para ela. Só que ele arrumou outra namorada, casou, foi viver e foi feliz. Ela passou a vida dela dizendo assim, eu creio que um dia ele vai ser meu esposo, porque o Senhor falou comigo. Então ela ficou esperando que morresse a mulher, que ele ficasse viúvo. Sério, é uma história real. É uma história real, não é uma história inventada. Ela passou a vida dela esperando. O coração adoecido. Quem foi o culpado disso? Ela própria. Por isso, eu quero falar a vocês sobre expectativas irrealistas. Uma expectativa frustrada, normalmente, ela foi antecedida por uma expectativa irrealista. Lembre-se, quando a Bíblia fala a esperança adiada, a esperança que vem de Deus não causa confusão. A esperança que vem de Deus não causa confusão. Mas a expectativa que nós criamos, essa é o maior desafio. Então, nós podemos ter expectativas irrealistas acerca de nós mesmos, em primeiro lugar. Será que é possível? Porque hoje nós vivemos num tempo em que se diz, você pode todas as coisas. Você pode ser quem você quiser. E eu gostaria muito de ser músico, e eu creio que hoje eu ainda vou cantar uma música que vai impactar. Você está com fone de ouvido aí? Você está com fone de ouvido? Não, isso não vai acontecer. Por mais que eu queira, eu sou um desafinado por natureza. Eu não tenho ritmo, eu não tenho ouvido. Música para mim é um mistério que não sei porque Deus criou, se eu não consigo entender, se Ele não me revela. O Júnior perguntou para mim, você precisa do órgão? Olha, nós dois não combinamos definitivamente. Se tivesse o órgão, eu ia estar atrapalhado aqui, porque ia me causar confusão. E ele também ia ficar atrapalhado ali, com certeza, porque eu ia ter que dizer, para, diminui o volume. Não. Expectativa realista é quando você não percebe que Deus te criou para algumas coisas e não te criou para outras. Por isso o sábio disse, conhece-te a ti mesmo. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 12, verso 3, diz assim, pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Sabe qual é o grande desafio no sistema educacional em todas as nações? Você cria um sistema educacional para a média das crianças. É impossível você criar um sistema educacional individualizado. Mas quando você vai para a escola, você não é treinado para valorizar o que você sabe. O pai diz, como é que você está na matemática, meu filho? E o filho fica desesperado, porque ele está ruim na matemática. Quem é que é ruim de matemática, levante a mão e louve a Deus. Quem é que é bom de matemática, levante a mão. Os outros são analfabetos, não foram para a escola, né? Porque levantaram uns pouquinhos que são bons. Os outros estão na média, sabe contar 1 mais 1, 2 mais 2, né? Não é assim. Eu lembro quando eu era adolescente, quando estava saindo do primeiro grau para o segundo grau, porque na época era primeiro grau e segundo grau. 3 reformas de ensino, uma atrás da outra. E, de repente, quando eu terminei o primeiro grau, estava indo para o segundo grau, e disseram, você tem que escolher. Eu tenho que escolher o quê? Olha, vai ter biomédicas, vai ter ciências exatas e vai ter ciências humanas. Ora, meus irmãos, eu sou todo humano. Eu sou todo ciências humanas, não tem matemática na minha vida. Não tem álgebra, o que é isso? Que demônio é esse dos infernos que é álgebra? Tabela periódica, criada nos infernos, aquele negócio. Né?
que eu passei anos da minha vida tentando decorar a tabela periódica para chegar lá na África do Sul e descobrir que fora do Brasil não precisa decorar a tabela periódica. Você faz prova com a tabela periódica. E eu até gosto de dizer, não é um bom testemunho, como é que eu passei em Química, porque eu escolhi ciências exatas. Fui para ciências exatas. 2 aulas de matemática, na segunda, 2 de química e 1 de física. Terça-feira, 2 de física, 2 de matemática. Eu ficava, quarta-feira eu pedia misericórdia. Senhor, eu quero fugir, eu quero sumir. Mas eu tinha que passar. Química era um mistério. Aí eu descobri uma coisa, que eu era bom em ciências humanas mesmo. Inclusive nas aulas de química. Como é que alguém pode ser bom numa aula de química utilizando as ciências humanas? Fui estudar à noite. Estudava à noite. Era uma confusão. Hoje não, hoje as escolas à noite são tranquilas. Naquele tempo, à noite, era só os eu era o mascote, eu tinha 15 anos quando eu fui estudar à noite. Eu era o mascote da classe, sofri. 1 ano eu sofri, porque eram todos mais velhos, barbados, todo mundo mais velho, e eu ali, moleque, tinha ido trabalhar de office boy no centro de São Paulo, e ia para a escola à noite. E era uma bagunça. E tinha uma professora de química, uma japonesinha, magrinha, não tinha domínio da classe nenhum. Quando ela entrava em aula, a classe virava uma baderna, ela não conseguia ter domínio de classe, ela chorava, e eu ia consolar. Eu chegava para a professora, calma. Se eu soubesse inglês, o que eu não sabia naquela época, eu dizia, calm down, teacher, calm down. Calma, eu vou lhe ajudar. Esse pessoal é assim, isso é uma bagunça mesmo, esse povo aqui, ó, mas conta comigo. Pessoal, vamos colaborar? A gente tem que estudar, a professora precisa dar aula, dá para vocês colaborar, legal, 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 ela dava aula. Quando chegava na prova, ó, irmãos, eu ajudo ela, ela me ajuda. Aí eu olhava aquele mistério todo, eu ia, professora, sério, foi assim. Ainda bem que ela já deve ter falecido, porque ela já é mais velha que eu, senão eu vou estragar a aposentadoria dela. Eu dizia, professora, não entendi isso. E ela me explicava, de uma maneira que eu só precisava passar para o papel a explicação dela, se é que você me entende. E assim eu passei em Química. Por que eu estou usando esse exemplo? Porque eu não tinha que ter me metido na classe de ciências exatas. Eu tinha que ter conhecimento de mim mesmo, saber, não é para mim. O Júnior, que você sabe, é o pastor CrossFit. Você sabe, né? Ele está me convencendo a ir para o CrossFit. Ele está maluco. Eu fiz uma operação de ponte safena, 4 pontos safena. Abri o peito aqui, estou ainda lidando com a cicatriz. Ele quer me convencer para ir para o CrossFit. E eu fui para o YouTube pegar aulas de CrossFit para dizer, quem sabe eu vou. Poxa, o que é aquilo? Eu digo, misericórdia, quando pegar o primeiro vai me abrir. Eu fiquei vendo assim, eu peguei, vai abrir o peito aqui, vai saltar tudo para fora. Porque depois que você faz uma operação dessa de peito aberto, é a impressão que você tem que uma hora vai abrir. Isso é para ele. E depois outro, ele tem 30 e poucos anos, eu tenho 62. Você precisa se conhecer. Conhece-te a ti mesmo. Olhe para você. O teu chamado, o propósito de Deus para a tua vida está ligado ao que Deus já depositou aí dentro. Deus não vai te chamar para fazer alguma coisa totalmente fora daquilo que você é. Você é em primeiro lugar. Depois você faz alguma coisa. E depois você tem. Você é, você faz, você tem. Em segundo lugar, expectativas realistas acerca dos outros. Eu não gosto muito de música sertaneja, você gosta? Eu gosto de música popular. MPB eu gosto. Sertanejo não é a minha praia. Mas, às vezes, você liga o rádio e fazer o quê, né? Eu, às vezes, tenho até dificuldade, porque liga o rádio, está lá, e aqui na baixada, meu rádio do carro só pega a Saudade FM. Aí eu penso, pô, não é para mim, eu não estou velho a esse ponto de ficar assistindo Saudade FM, né? Tento mudar, mas aí as outras rádios não pegam muito bem no meu rádio, às vezes eu deixo ligado lá, embora eu não sou muito de escutar rádio, mas uma vez, acho que uns 3 ou 4 anos atrás, eu liguei o rádio e estava dando uma música.
Agora eu vou pegar, vou ver pela cara de vocês. Vocês vão se entregar pela cara. Porque está todo mundo de santo, sabe? Ninguém aqui escuta música do mundo. Quem é que não ouve música do mundo, levante a mão. De que mundo você escuta a música, então? Do outro? Você é médium? Você é paranormal? Eu criei uma série chamada Série Músicas do Mundo. Aí, às vezes, eu ministro essa série, eu ministro mensagens baseadas só na música do mundo, né? Porque tem músicas do mundo que são melhores do que algumas músicas do outro mundo. Mas eu decidi, por hora, eu não quero ter acesso a músicas do outro mundo. Eu sou professor, eu estou pensando, vocês estão assim, quero saber se vocês estão me acompanhando. Por hora, eu não quero ter acesso a músicas, porque se eu começar a escutar música do outro mundo, eu vou acabar no psiquiatra. Então, o rádio estava ligado, tinha uma música para vocês que são crentes ficarem felizes com o pregador. Tinha uma música do mundo tocando. E eu escutei, sei, a pastora vai dizer que eu tenho que me arrepender. Eu entendi a mensagem, que eu escutei música do mundo. Então, eu já me arrependi, mas a letra ficou na minha cabeça. Então, esse é um processo. Esse é um processo. E essa música do outro mundo diz assim... Oh, pastor, vem cá. Pastor, vem cá. Olha para saber os crentes que andam escutando música do mundo. O olho vai entregar... O sorriso vai entregar, você vai ver. A letra num ponto assim, que é uma música que até eu considero bonita, poeticamente é bonita. Poeticamente é bonita. Da falecida, posso citar os cantores desse mundo? Depois você corrige na quinta-feira aí, fala com os povos. Porque assim, eu digo, por exemplo, eu prego, depois se o pastor quiser corrigir, ele é dono da igreja, ele é o pastor da igreja, dono no sentido de ser. E aí a letra da Marília Mendonça, teve gente que deu amém, teve gente que disse glória, vocês estão mal convertidos. Que, na verdade, era uma grande letrista, né? Era uma grande letrista. Eu não conhecia, porque eu estou fora do Brasil há muito tempo. Depois, até de ouvir essa letra, eu prestei atenção, disse que eu li um pouco mais. Uma forma de você entender o seu tempo é você ouvir as músicas do seu tempo. O que as pessoas estão escutando? Se elas estão escutando, é porque está falando com elas. Então, você pode usar aquilo que está falando com elas para transmitir o que elas precisam, que é o Evangelho. Essa é a minha forma de ver as coisas, você não precisa acreditar nisso. Mas ela disse o seguinte: me apaixonei pelo que eu inventei de você. Me apaixonei pelo que eu inventei de você. Qual é a música mesmo? Se entrega aí agora, você já está aí. Você percebe o que ela disse aqui? Ela disse, eu criei uma expectativa irrealista acerca do outro. Não era ele, foi o que eu inventei dele. Tem gente frustrada, coração adoecido, porque namorou alguém que foi uma invenção da tua cabeça, aquela pessoa não existia. Casou com alguém, porque é possível que tenham aqui pessoas divorciadas, porque depois de 2, 3 anos de casado, você descobriu, mas você não é a pessoa. E ele disse, eu nunca fui. Você que inventou isso na tua cabeça de mim. Tem gente que casou com um crente que não era crente. Você que inventou esse crente, o cara nunca foi crente. Você que botou que ele ia ser um homem de Deus, ia ser um bispo, apóstolo, profeta, semideus, arcanjo, vice-presidente de Deus. E era tudo na tua cabeça. Não é a outra pessoa, é uma ideia que você fez dela. Amizades. Eu, recentemente, uns 3 ou 4 anos atrás, eu sofri, porque eu também sofro. 62 anos, de vez em quando, eu digo, nossa, às vezes eu tenho uma reação adolescente. E eu digo, que bom. Que bom quando eu tenho uma reação adolescente diante das coisas. Alguém disse para mim alguma coisa e aquilo me entrou no meu coração assim como uma flecha. E me deu uma tristeza que eu acho que até hoje eu não superei. E você diz, pastor, o quê? O senhor não está curado, não fez libertar? Fiz tudo.
Tem coisas que você vai ter que conviver, só vai desaparecer com o tempo, e algumas você vai levar. Esse é o Evangelho. Não é irrealista, é realista. Então, às vezes, nós criamos do outro uma expectativa. Esperamos do outro o que o outro não tem para nos oferecer. Você está esperando que o outro supra uma necessidade que só Deus pode suprir. Você está esperando que o outro... Meu irmão, eu sou o cara solteiro, mas estou bem feliz solteiro. Não entenda mal o que eu estou falando. Não estou me colocando na pista. Estou fora da pista. Não, deixa eu esclarecer logo, porque eu sou um cara simpático, bonito, inteligente. Vai que a pessoa entenda mal aí as coisas. Pô, até me perdi agora, me ajuda, como é que eu volto? Eu sou tímido, aí nessas horas eu fico todo atrapalhado. Onde é que eu estava? Não, sério, me ajuda. Eu vou voltar, eu quero ir exatamente no ponto, vou ver se vocês me... Eu não estou, isso eu já disse. Estava escutando a música, o que mais? Me ajuda, tem que pegar. Oi? Isso. Aí aquilo entrou para mim e eu pensei, poxa vida, por que isso me entristeceu tanto? Porque eu tinha criado uma expectativa realista acerca do outro. Ele não era meu amigo. 20 anos. 20 anos. Aí, de repente, a pessoa diz na minha cara, você nunca foi o meu amigo. E eu digo, se tem uma coisa que eu disse para a pessoa, foi teu amigo. Cheguei a dizer, me mostra um outro amigo que tenha feito por você o que eu fiz. E ele disse, olha, sabe quando a pessoa te olha, faz uma cara de que tanto faz, tanto fez, você pode argumentar, você pode dizer, você pode fazer o que for, não mudou. Frio, calculista, cravou a seta, olhou nos olhos e disse, é isso aí. Gostou, gostou, não gostou, não gostou. Eu disse, meu Deus, como é que depois de 20 anos? Aí eu fui avaliar. Eu disse, 20 anos, eu é que fiquei criando uma ideia totalmente errada da pessoa, porque ele já tinha dado sinais. Tem gente que diz assim, eu já vou encerrar. Tem gente que diz assim, só Deus, você é crente, você já disse muitas vezes, o homem vê a aparência e Deus vê o coração. Então, pastor, como é que eu posso saber? Você pode. Eu passei anos, porque quando você lê a Bíblia, você vai descobrindo sempre coisas novas. Eu passei anos pensando, não é possível eu conhecer o coração da outra pessoa. Não tem como. Vou sempre me enganar. Ainda mais nós que somos românticos, que gostamos de romantizar tudo, né? Você cria umas ideias, você romantiza tudo. Não tem como. Aí, de repente, eu fui na Escritura, fui ler. Deus vê a aparência, o homem vê a aparência, Deus vê o coração. Mas aí fui para Provérbios, encontrei um provérbio que mudou a minha abordagem. Provérbios diz, até uma criança se dá a conhecer pelas suas ações, se elas são boas ou más. Eu disse, espera, Deus consegue ver o coração, eu não consigo. Mas eu consigo ver o quê? Eu consigo ver as ações. Tem coisas que são acidentes. A pessoa erra contigo, é um acidente. É um acidente. Mas ela erra 2 vezes, vocês são matemáticos? 2 acidentes? Ela erra 3 vezes, são 3 acidentes? Ou é um padrão de conduta? Aí eu entendi. Tem coisas que você só precisa observar. Aconteceu uma vez, não, ele não quis me magoar, quis. E magoou com gosto. Não, ele não quis me bater, ele quis, ele te deu porrada mesmo. Não, ele só estava nervoso. Sabe aquelas mulheres que têm esse problema em casa, que eu espero que nenhuma de vocês tenha, mas se tiver, seria bom você ouvir o que eu estou para dizer? Não, ele não quis, ele quer, ele é violento mesmo, filha. Lá na África eu digo filha, né? Ele é violento. Você não acordou? Quantas vezes ele já te bateu? Ele é violento, é um padrão de conduta. Acorda. Ele vai mudar? É possível, mas também é impossível ao mesmo tempo, se ele não abrir o coração.
Ah, ela é minha amiga, mas ela não quis. Ela roubou o teu namorado na tua cara. Ela te traiu dentro da tua casa. Eu sei que esses exemplos aqui são extremos, mas acontece na vida, é a vida real. Expectativas irrealistas acerca dos outros. E em terceiro, aí eu vou fazer o fecho, o encerramento. Foi aqui um resumão, né, que eu fiz, não era exatamente o que eu queria pregar, mas é um resumão. Talvez você vai se chocar com o terceiro. Expectativas irrealistas acerca de Deus. Vocês, pastores, isso é impossível. Como é que eu posso ter uma expectativa irrealista acerca de Deus? Se você não conhece a Deus, você vai ter expectativas irrealistas acerca de Deus. Eu tive na minha vida, e tem algumas que ainda tenho que me livrar delas. Sabe quando você sofre uma traição? Vocês nunca sofreram isso, vocês não sabem o que é isso. Isso é ironia, é a linguagem de ironia, eu sei que vocês sabem. Aí você diz, não, mas não tem problema, Deus vai agir. Passa um ano, passa 2, passa 3, passa 4. E você diz, Deus não agiu. Não da maneira que você esperava. Porque o problema é a maneira como nós esperamos que Deus haja. Eu lembro, eu tive um jovem discípulo, todo Eliseu, ele um dia vai ter um Geazi. Já teve um Geazi na sua vida, pastor? Se não teve, vai ter. Geazi é tudo igual, só muda de endereço, só muda de igreja. Eu tive um Geazi, um moço que eu investi nele, que eu dei oportunidade, que eu valorizei, que eu honrei, e de repente eu vi os sinais. Mas, não, isso vai mudar, não, isso vai mudar, não. E os sinais eram claros. Ele era um oportunista, porque todo Geazi é um oportunista, ele só está buscando o momento. Ele está com você esperando alguma coisa melhor. Imagine você estar casado com uma pessoa, a mulher diz para você, eu só estou casado com você, mas se arrumar um melhor, eu te troco. Geazi é assim, né? O Geazi ele só está esperando a troca, ele está esperando o prêmio, porque Geazi está interessado no prêmio, né? Eliseu lá foi com Naamã, Naamã foi curado, Naamã quis abençoar Eliseu, Eliseu podia receber, naquele momento Deus disse para Eliseu não receber, Eliseu não recebeu, Geazi foi lá, recebeu o prêmio, voltou, Geazi saiu leproso, e eu pensei também por anos da minha vida, olha o que aconteceu com Geazi, saiu leproso. Deus agiu. Não, Deus não tinha agido da maneira como talvez eu ou você esperava. Dali a pouco, Geazi está diante do rei. Geazi se tornou assessor especial do senador da República. Imagine assim, né? Ele está com você e, de repente, ele se torna assessor especial do senador da República. Você, pô, o cara apontou isso aqui, agora Deus, aí ele está dizendo, Deus me exaltou. Porque, meus irmãos, a coisa mais triste que tem hoje em dia é você vendo as pessoas dizer, Deus está fazendo. Às vezes não é Deus, às vezes é você, os teus truques, as tuas artimanhas, as tuas armações. E você diz, Deus me honrou. Quantas pessoas você deixou caído no caminho? Quantas pessoas você derrubou? Para chegar na posição que você chegou e você está dizendo, foi Deus, calma lá, arrepende-te. Hoje eu estou juntando todas as mensagens junto aqui. Você passou por cima de pessoas, você traiu pessoas, você usou pessoas como trampolim, como escada, como tudo que podia, e aí você chega, não, Deus me honrou. Olha aqui o que Deus está fazendo na minha vida. Não é Deus, não. Um dia você vai cair na real, ou um dia Deus vai te dar a real. E eu pensei, bom, aquele moço me aprontou uma boa assim, e eu pensei, Deus vai agir. Hoje ele é pastor de uma grande igreja num determinado país africano. E as pessoas dizem, olha, viu como Deus abençoou ele? Estou vendo. E eu sei uma coisa, mas ele disse para mim, antes de começar a igreja, um dia eu vou ter uma igreja de tal tamanho. Eu disse para ele, você pode ter a igreja do tamanho que for, você vai continuar sendo o que eu sei que você é. Um trambiqueiro. Ele não mudou, ele não se arrependeu, ele é o mesmo, só que está lá, deve ter umas 500 pessoas.
Expectativa realista ser Deus. Deus não age no nosso tempo, Deus não age do nosso jeito. Deus tem o seu tempo, Deus tem o seu modo de fazer as coisas. Jonas, ele conhecia Deus, ele sabia o que Deus ia fazer, por isso ele disse, eu te conheço. É interessante que Jonas conhecia mais a Deus do que nós. Ele disse, eu sei que você vai ter compaixão, então nem vou lá pregar, porque eu vou pregar a tua ira e você vai demonstrar compaixão, e aí eu que vou ficar mal. Então nem vou para outro lado mesmo. E você conhece a história de Jonas. Vou encerrar aqui. A mensagem era para ter sido um pouco mais açucarada, eu confesso, ela saiu um pouco mais salgada do que era para ser, um pouco apimentada até em algum momento. Expectativas frustradas fazem adoecer o coração. Expectativas frustradas são precedidas, diria o nordestino brasileiro, precedidas de expectativas irrealistas acerca de nós mesmos, quem eu sou. Tem coisas que eu sei que eu não vou fazer nunca, por mais que eu ore, por mais que eu me esforce, por mais que eu queira, por mais que eu deseje, porque eu não tenho as capacidades adequadas para aquilo. Deus olhou para mim e disse, você é o Luiz, e eu vou te usar como Luiz. Coloca tudo aquilo que eu depositei, porque Deus nos deu primeiro, antes de eu me oferecer a Ele, Deus me deu primeiro dons, talentos, capacidades, aptidões. Aí eu digo, Senhor, tudo aquilo que o Senhor me deu agora, eu te devolvo a Ti. Deus, é isso que eu vou usar. Não se compare com o outro. Comparação é um demônio que nos aflige. Você olha para o outro e diz, por que eu não sou ele? Porque você é você. Alô? Você não é ele porque você é você. Ah, mas eu queria ser como ele. Então você vai ficar frustrado. Vou tentar fazer o que ele faz. Não vai dar certo. Vou tentar agir como ele age. Vou sorrir mais. Eu gostaria de ser mais simpático. Eu me considero muito antipático. E se você me considerar antipático, está tudo bem, porque eu sei que sou. Principalmente quando eu estou pregando. Às vezes eu estou pregando, depois eu vou me escutar. Eu digo, Luiz, como é que você fala um negócio desse? Sério? Vou tentar sorrir mais. Não flui. Vou para uma aula de música. Eu fui para a aula de música quando eu era adolescente. Meu professor disse, cara, você não tem ouvido. Eu não era crente ainda, senão eu tinha repreendido. Está amarrado o diabo. Você pensa que vai me tirar aquilo que Deus... Não ia adiantar eu passar a minha vida. Ele percebeu na primeira aula. Violão clássico. Eu queria tocar violão clássico e violino. Violino só ouvido, você sabe, né? Violão clássico. O professor disse para mim, vende o violão. Vai fazer outra coisa, você não tem ouvido nenhum. Não vou ser. Eu não estou dizendo isso para te desanimar num tempo que você está ouvindo motivational speakers, pregadores motivacionais, que dizem, não, você pode. Você vai ficar frustrado, você vai tentar, você vai comprar todos os produtos, você vai fazer todos os cursos, você vai receber todos os certificados, e depois vai ficar tudo lá guardado. Nada contra isso, eu não estou falando contra isso, estou falando que nós é que temos que nos conhecer. Então, eu me conhecendo, eu vou procurar, sim, cursos nas minhas áreas, vou procurar me aperfeiçoar nas minhas áreas, vou ver a vocação que eu tenho e vou investir na vocação que Deus me concedeu, e aí a coisa vai fluir. Expectativas é o didático, tá? É a minha mania de professor também. Eu estou fazendo encerramento bem didático. Expectativas realistas acerca dos outros, acerca dos pastores. Ah, o pastor, o bispo, o apóstolo, ele é perfeito. Ele é o homem que devia ter casado comigo e não esse traste com que eu casei. Olha como ele fala, olha como ele se comporta, olha como ele trata a esposa. É isso. É que você não vive com ele. Eu vou dizer uma coisa, eu vivo comigo. Eu não sou fácil.
Eu um dia cheguei para mim mesmo. Eu não sou maluco, não, é só o jeito, tá? Eu cheguei para mim e disse, Luiz, vamos fazer o seguinte, eu já vivo contigo há mais de 50 anos. A gente não tem como a gente se separar, a gente está junto nessa, estamos amarrados, estamos colados. Quanto tempo você acha que falta para a gente ficar livre um do outro? 20, então vamos se aguentar? Sério, fiz isso comigo, vamos se aguentar. Outro dia que eu estou meio atrapalhado comigo mesmo, eu disse, já passou mais de 12 desde a última vez que a gente conversou, já estou com 62, quem sabe 18 anos aí adiante, 10 anos, vamos vivendo. Vai, daqui a pouquinho a gente se separa. Não é loucura, não, é só uma forma de lidar com a vida. Você tem que olhar e pensar, olha, como é que eu vou lidar com o outro? O outro é o outro, não é o que você inventou dele. Quero que nessa noite, em nome de Jesus, toda ilusão, que você, não foi nem o diabo que colocou na tua vida, foi você mesmo. Toda ilusão que você deixou crescer no teu coração acerca de outro, que seja desfeita. Porque senão o teu coração vai ficar adoecido, o outro vai falhar, o outro não vai atender o que você espera dele. Porque ele não é perfeito, ele não tem condição de fazer isso. E acerca de Deus, sabe, tente conhecer o caráter de Deus. Não apenas o que Deus faz, mas o que Ele é. Vocês cantaram aqui. Deus faz milagres, Deus faz maravilhas, nossa. Mas tente entender quem Deus é. Quando você começa a entender quem Deus é, você sabe que tem certas coisas que Deus pode fazer, outras você não tem certeza se Ele vai fazer ou não. Ele pode fazer, mas você não sabe. Ele está vendo o que você não vê, a mente de Deus você não consegue entender, Ele vai agir com aquela pessoa que te prejudicou de uma maneira que você não... Como, para encerrar, eu lembro de uma irmã no sul do Brasil, eu fui para o sul do Brasil jovem, eu era jovem e tenro, e os gaúchos não são fáceis. Tem algum gaúcho aqui para eu orar sobre a tua vida? Eu vivi 12 anos no Rio Grande do Sul. E foi um tempo de ficar muito jovem, para lidar com a cultura gaúcha, que é muito forte, muito pesada, eu sofri. Mas eu conheci uma irmã nos primeiros tempos que eu estava lá. Chamava-se Irmã Nerina. Parece que era um prelúdio do que eu ia viver na África. Era uma negra, parecia aquelas negras africanas, escravas, aquelas que vieram escravas para o Brasil. Sofrida, ela tinha uma voz grossa. Lembro até hoje a voz dela, disse, irmão Luiz, irmão Luiz. O marido dela tinha sido um traste, um homem violento, espancou, bateu, maltratou, vida sofrida. Ela se converteu, ela estava servindo ao Senhor. Às vezes eu conversava com ela um dia, disse, irmã Nerina, e se o seu marido se converter? Ela disse, irmão Luiz, ele nunca vai se converter, esse traste vai para o inferno. Ela não queria que ele se convertesse, porque se converter, ela sabia, se ele se convertesse, ele não iria para o inferno. Ela queria que ele fosse para onde? Para o inferno. Mas Deus, o que fez? Alcançou o marido dela. Ele foi salvo. Fique de pé. Então, a maneira que Deus vai tratar a pessoa que te machucou, eu não sei, você não sabe, deixa Ele tratar. Não fique esperando que Deus faça aquilo que você quer que Ele faça. Deus não é moleque de recado. Deus não é office boy. Isso que eu fui office boy é um grande orgulho que eu tenho de ter sido office boy. Deus não é teu office boy para fazer o que você quer. Ele vai fazer do jeito dele, no tempo dele, a maneira dele. Deixa Ele fazer. Quem sabe o teu coração está adoecido. Você esperou que acontecesse alguma coisa que ainda não aconteceu. E o profeta veio para te dizer essa noite, sabe de uma coisa? Para alguns de vocês, não vai acontecer. Talvez eu não volte mais aqui. Quando você pega uma mensagem dessa, você fica pensando, olha, eu acho que essa é a última vez que eu prego nessa igreja. O pessoal quer ouvir profeta, mas quando o profeta fala, a coisa fica complicada. Sério, com amor, de alguém que está mais de 40 anos no ministério, 30 anos, 32, 31 anos na África. Há pessoas que estão aqui, que estão esperando acontecer coisas que
não vão acontecer. E que nessa noite você vai precisar deixar aqui e dizer, Senhor, olha, acabou. Minha ilusão foi desfeita. Esse pastor é um destruidor de ilusões. Uma missionária me ligou há anos atrás, tempo do Orkut. Me ligou, não, mandou uma mensagem no Orkut. Pastor, preciso de orientação, quero ir ser missionário em Angola. Contatei-a, disse, posso te ajudar, como é que eu faço? Ela começou a me contar a história dela. E eu tinha alguma coisa na história dela que não estava batendo, eu tenho dom de discernimento, alguma coisa não está fechando. Eu faço perguntas. Começo a fazer pergunta, ela se enrola nas respostas. Até um ponto que eu diga, mas o que a senhora vai fazer em Angola? A senhora conhece alguém em Angola? Eu conheci um angolano. Aí eu disse, onde é que a senhora conheceu esse angolano? No Brasil. Ah, a senhora conheceu um angolano no Brasil, a senhora vai para Angola? A senhora sabe como é que são os angolanos? Não sei, o pastor me diz. Eu digo, não, eu estou lhe perguntando. A senhora sabe onde vai ficar? E fiz umas perguntas. Eu sabia que ela não ia ser missionária, coisa nenhuma. Ela estava querendo casar com um angolano e para onde ele fosse, ela iria. E ela estava me fazendo eu perder meu tempo com a história de que ela queria ser missionária em Angola. Aí eu disse para ela, olha, irmã, é o seguinte, se a senhora quer casar, case. Não há problema, mas a senhora conhece como é um angolano, como é que funciona a cultura? Não. Diga. Eu falo, já lhe disse que não vou dizer. Aí sabe o que ela me disse? O senhor pensa que vai destruir os sonhos de Deus para a minha vida, mas o senhor está enganado, o senhor está repreendido em nome de Jesus. Eu disse, tá bom, irmã. Então, a partir desse momento, eu encerro a minha participação especial na sua vida. Sério, falei assim mesmo, encerro minha participação especial, desejo que tudo vá bem com a senhora, que tudo dê certo, e encerrei o assunto. Dali ela tentou mais algumas mensagens para mim, e eu respondi da mesma maneira, nós terminamos, porque eu sou o destruidor das ilusões. Você já pensou? Próxima semana vai estar pregando na comunidade de evangelismo viva na cidade de Praia Grande, o destruidor de ilusões. Quero destruir a tua ilusão essa noite, em nome de Jesus. Ilusões estão sendo desalojadas para serem abandonadas, para serem destruídas. Ilusões que outros colocaram na tua vida também. Tem gente aqui que está debaixo de um manto de ilusão que o outro gerou na tua vida. Promessas que nunca vão ser cumpridas. Promessas que nunca vão ser cumpridas. Deus vê o coração, mas você está percebendo o padrão de conduta. Observe. Fecha os teus olhos. Eu devo pedir perdão por ter sido um pouco duro? Fecha os, não, fica os olhos fechados, eu fechando. Eu devo pedir perdão por ter passado um pouco do tempo também? Também não, que bom. Fico mais tranquilo. Sério. Estou falando isso do coração. Queria ter pregado uma mensagem, e Deus sabe, eu queria realmente ter pregado essa noite uma mensagem mais suave. Eu queria ter pregado uma mensagem mais açucarada, e eu preparei, está aqui tudo. Se você quiser vir depois, eu te mostro todas as minhas anotações aqui. Mas, de repente, eu fiquei só nesses 3 pontos, e fui tão direto, tão duro. Mas uma dureza que veio com muito amor. Porque eu sei que há pessoas aqui que estão com o coração adoecido. Porque criaram expectativas irrealistas acerca de si mesmos, se frustraram. Abriram negócios quando não tem vocação para o mundo dos negócios. Abriram empreendimentos quando a tua área não é essa. Eu sou um professor e um pastor, já me propuseram sociedades e empresas. Eu sempre digo, olha, não é a minha praia é grande. É a praia grande só. Não é a minha área. Talvez até eu tenha alguma sensibilidade, eu posso ser uma pessoa que dá algum tipo de credibilidade a algum negócio, mas eu não quero entrar nisso. Disse uma vez para alguém, eu quero ser teu pastor e não teu sócio. Porque se eu for teu sócio, a nossa sociedade pode dar errada e tudo vai se acabar entre nós. Mas se eu for teu pastor, eu vou cuidar muito bem de ti, porque esse é o meu chamado. Conhece-te a ti mesmo. Não deixe que ninguém também coloque ideias na tua vida que vão te causar adoecimento do coração.
Porque você vai dizer, eu orei, eu jejuei, eu busquei, eu fiz campanha, eu fiz, se você fosse da Igreja Universal, eu fui para a Fogueira Santa em Israel, eu fiz a campanha disso, a campanha daquilo, eu fiz a corrente disso, a corrente daquilo, e acabei emaranhado no meio das correntes todas. Nesta noite, em nome de Jesus, diga, eu não quero ser iludido. Eu não quero viver de ilusão. Fé não é ilusão. Fé é firmada em promessas concretas de um Deus fiel em cumpri-las. Você foi machucado, você foi machucada, porque você se apaixonou pela ideia que você inventou do outro. O outro não era nada daquilo, você que criou isso. Por isso você se machucou em 1, em 2, em 3, em até 4 relacionamentos com uma mulher samaritana. Você tem quantos maridos e o que você tem agora não é teu. Se você tem o coração adoecido e tem a coragem de nessa noite dizer, Senhor, eu preciso de cura, sai do teu lugar e vem à frente. Sei que é difícil, sei que é exposição, mas já chegamos até aqui, vamos em frente. Seja por que motivo for, o teu coração adoeceu e você entendeu essa noite que o teu coração adoeceu porque expectativas foram frustradas na tua vida. Em que área for, na área pessoal, na área acadêmica, na área profissional, seja qual for. Saia do teu lugar, você está diante de alguém que também já se frustrou muitas vezes. E a gente vai ajustando. O louvor agora, se quiser tocar um cântico suave, eu agradeço. Bem suave. Para que essas pessoas que estão à frente possam abrir o seu coração e deixar, primeiro, sair alguma coisa. Eu vou pedir a vocês que estão aqui à frente que inspirem bem fundo neste momento, em nome de Jesus. Você vai inspirar. E depois você vai expirar, você vai soltar alguma coisa que está dentro de você. Você vai soltar a ilusão, você vai soltar a tristeza, você vai soltar a frustração que você tem carregado por algum tempo, por longo tempo, não sei. E você vai abrir o teu coração para que o Espírito Santo possa penetrar o teu coração. E o bálsamo que cura, ele vai agir no teu coração, no teu ser, para que você saia deste lugar curado, curada, em nome de Jesus. Toque a canção antes da oração. Se quiserem cantar, bem suave, enquanto se os irmãos têm aqui equipe que vai ministrar, a equipe pode ministrar, não sou eu o único que tem aqui o Espírito de Deus, o Espírito de discernimento, o Espírito de profecia, a unção da cura. Meu coração é teu. Aleluia. Se você está em teu lugar, levante a mão. Levante as suas mãos e adore. Adore ao Senhor pelo que Ele é. Ele está fazendo algo aqui nos corações. Ele está fazendo algo aqui nos corações. Para sempre.